Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. Nós estamos no quarto trimestre, estudando sobre o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Lição número 13. O propósito de missões. Para nossa meditação nesta terça, a leitura indicada está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. E para essa leitura, o título dado foi o seguinte: A pregação do Evangelho como um dever ou como dever de cada crente. Está escrito assim na palavra de Deus. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Amém. Por esses dias, meus amados irmãos, eu estava vendo um vídeo curto que circulou na internet. E esse vídeo basicamente tinha o quê? Tinha uma mãe, uma senhora, com duas crianças pequenas que eram seus filhos. E aí essa mãe, ela mesma estava gravando um vídeo, querendo fazer um vídeo engraçado, não é? E nesse vídeo, ela fala para as crianças, eram dois meninos, que ela tinha feito um bolo para eles, um bolo de chocolate. E então ela colocou o bolo na frente dos filhos, e aí começou a fazer a seguinte pergunta para eles, né? Vocês estão vendo esse bolo aqui? Esse bolo aqui foi a mamãe que fez. Aí ela pergunta se eles gostam de bolo de chocolate, eles falam que gostam. Então ela vem com a pergunta que ela queria fazer desde o começo. É assim: e agora que vocês estão vendo esse bolo aí, quem vocês preferem? A mamãe ou o papai? Aí as crianças respondem: o papai. E ela faz essa pergunta aí por 3 vezes, né? Bom, era um vídeo cômico, porque provavelmente ela queria ouvir a resposta que as crianças preferiam a mamãe, já que a mamãe estava oferecendo para eles, para os dois, um bolo que era do gosto deles, né? Mas o desejo da mãe foi frustrado porque as crianças só responderam que gostavam, que preferiam o pai, né? Apesar de quem ter feito o bolo ter sido a mãe, né? Muito bem. Eu trouxe esse exemplo aqui para ilustrar que Deus não age assim, né? Deus não tem preferidos, ou seja, Deus não age com favoritismo, certo? Deus não age com favoritismo. Ou em outros termos, Deus não faz acepção de pessoas. Essa expressão, fazer acepção de pessoas, significa agir com favoritismo. Então, quando o texto bíblico diz que Deus não faz acepção de pessoas, o texto bíblico está dizendo que Deus não age com favoritismo, ele não trata com favoritismo, certo? É isso que o texto quer dizer. Nesse sentido, aplicando essa ideia de que Deus não trata com favoritismo a ninguém, significa então que a ordem dada pelo Senhor para que sejam feitos discípulos, essa ordem não é para um grupo seleto. Essa ordem de fazer discípulos não é para um grupo preferido, para um grupo favorito, um grupo especial. Não. A tarefa de fazer discípulos é dada a cada crente. Por quê? Simplesmente porque Deus
trata a todos de maneira igual, sem favoritismo, nesse sentido. Esse igual é que Deus não age de maneira a favorecer alguém. Ou seja, essa ordem, portanto, não foi deixada, ou não se deixou de dar essa ordem, Cristo não deixou de dar essa ordem para uma parte dos discípulos. Todos aqueles que se dizem discípulos, todos aqueles que se reconhecem como verdadeiros discípulos de Cristo, estão enquadrados na ordem de pregar o Evangelho. E um caso bem emblemático desse é esse do apóstolo Paulo, que reconhece, né? Se anuncio o Evangelho, não tendo que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Na leitura diária de ontem, nós vimos que, como dizia o título, né? Era uma ordenança para pregar, né? Ide e fazei discípulos de todas as nações, né? Então, o ide é uma ordem, né? É uma imposição, uma obrigação. Nós, portanto, não temos escapatória a não ser anunciar o Evangelho, anunciar a palavra, fazer discípulos. Essa é uma tarefa, né, da igreja. Todo mundo que se reconhece como parte da igreja, como corpo de Cristo, tem essa responsabilidade. É por isso que aquele texto que nós lemos ontem é chamado de grande comissão. Ou seja, Cristo nos comissionou, nos deu uma missão, um chamado para levar o Evangelho. Todo e qualquer crente verdadeiro tem essa responsabilidade. Porque o Senhor nos trata de maneira sem acepção de pessoas, sem favoritismo. Então nós, da mesma forma que nós somos salvos, que Cristo nos salvou dos nossos pecados, Ele também nos colocou essa tarefa, essa responsabilidade. Como o exemplo de Paulo aqui e como o exemplo dos nossos outros irmãos que, assim que se iniciou a perseguição após a morte de Estevão, aqueles irmãos que não eram da liderança da igreja, que não eram do grupo dos apóstolos, esses irmãos saíram de Jerusalém, eles que são desconhecidos por nós, né? Aqueles que são anônimos, veja, nós não sabemos os nomes daqueles irmãos que saíram fugidos da perseguição e ao saíram pregando o Evangelho em Samaria, na Judéia, e saíram anunciando e fazendo discípulos, né? Esses irmãos nós só vamos conhecer na glória. Por quê? A ordem foi dada a todos, aqueles irmãos e a nós. E ai de nós se nós não anunciarmos o Evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos capacite, que Deus abençoe a nossa aula domingo que vem. Em nome de Jesus. Amém.